Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, o Senhor Deus nos permitiu a misericórdia para nos salvar de meio de todos os nossos pecados. Nós agradecemos toda essa graça e nesse tempo precioso nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a graça e a palavra do Senhor Deus, para aprendermos a sua palavra, para que assim possamos estar em comunhão dentro do corpo de Cristo. Senhor, nesse tempo também, nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor está cuidando de cada um de nós e que possa nos permitir a mão de graça para sustentar a cada um. Que o Senhor possa cuidar de nossas fraquezas, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um. Nossas igrejas que estão pelo país, estão pelo mundo, estão no meio da dificuldade guardando a fé para pregar o Evangelho. Que através da palavra, do poder do Espírito Santo, que o Senhor Deus possa nos sustentar. Qual seja a dificuldade, o Senhor possa pregar a sua palavra, possa permitir para que nós possamos pregar ousadamente. Que assim o Senhor possa nos conduzir diante do Senhor, para que possamos cumprir o seu trabalho, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Que nesse momento também o Senhor possa nos ensinar quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar, qual é o trabalho adequado que devemos realizar. Que o Senhor permita essa graça, que o Senhor possa nos sustentar, para que assim nós não possamos viver de forma inadequada diante do Senhor Deus ou em vão. Que nós possamos viver somente para a glória e vontade do Senhor Deus. Então nós dependemos somente do Espírito Santo neste momento e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 내서 찬송해 주시겠습니다. 세상
Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Tiago, capítulo 4. Palavra de Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13 ao 17, eu irei ler. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 17, eu irei ler. E agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece, em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, até aqui, mais um ano se passou e nós temos um novo ano permitido para nós. Então, o retiro de inverno que passou, dentre as palavras que eu vos disse, para os cristãos, o dever mais importante é a missão mundial. A missão mundial é o maior dever dado para o cristão. É o trabalho, é o foco da vida, é o objetivo de vida do cristão. Então, de igual maneira, conforme a palavra que na nossa missão o coral já apresentou para nós, para todas as pessoas, para que nós possamos conhecer o amor do Senhor Deus e receber a salvação, e assim pregarmos o Evangelho, orarmos diante do Senhor Deus. Tudo isso não é somente por palavras, não é somente o nosso desejo, mas também é um grande objetivo da nossa vida e temos certeza de que é a ordem do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele não somente nos ama por palavras, mas se Ele não tivesse manifestado seu amor por nós, como teríamos recebido a salvação? O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a morte de cruz. Isto é a manifestação do amor. Se olharmos em 1 João, capítulo 4, versículo 19, o Senhor nos amou de tal maneira. Então é lógico que nós também amemos a Deus, porque o Senhor Deus, Ele nos amou. Então, a partir desse amor do Senhor Deus, para que nós possamos respondê-lo, nós não amamos somente por palavras. Se olharmos em 1 João, capítulo 3, versículo 18 também, ele não é somente por palavras, pela língua que nós amamos, mas sim por amor e pelas obras. Então nós usamos todo o nosso coração, todas as nossas forças, toda a nossa vida para podermos amar ao Senhor. Porque se nós amamos ao Senhor, nós precisamos realizar esse trabalho, o que quer que seja, diante do Senhor Deus. É por isso que a maior missão que o Senhor Deus Ele nos permitiu, que é a maior ordem, é para que o Evangelho fosse pregado por todo o mundo, para todas as pessoas do mundo. Então é por isso que é a evangelização do mundo. Então nós estamos fazendo esse trabalho no momento. Em 80 países diferentes, nós estamos pregando o Evangelho. Então 70 missionários estão pelo mundo pregando o Evangelho e cada momento está aumentando o número. E a igreja no exterior também.
Então, por volta de 920, 906, eu não tenho certeza do número, mas cada momento aumenta esse número das igrejas. Então, nós estamos realizando esse trabalho. Então, a evangelização pelo mundo, cooperando ao máximo. Então, realmente focando-se em tudo para a evangelização do mundo, usando todo o coração, usando toda a nossa vontade, utilizando o máximo, a mobilização total. Isso quer dizer que todos nós precisamos participar desse trabalho. Então, realmente todos nós, realmente não, mesmo que não consigamos pregar o evangelho para todos os gentios, ainda tem o quê? Muitas pessoas ao nosso redor para evangelizarmos, tem muitas pessoas para receberem a salvação. Então, mas se nós pararmos e fingirmos que não estamos vendo as pessoas que estão indo para o inferno, então se nós não realizarmos essa boa obra, mesmo que saibamos realizá-la, se nós não realizarmos, realmente está completamente errado, porque o maior boa obra que existe é fazer o trabalho da evangelização para que a pessoa possa receber a salvação. Então, mas se eu não o faço, isso se torna pecado diante do Senhor Deus. Então, a evangelização que nós teremos através do seminário, através dessa semana, realmente que nós possamos utilizar o nosso máximo, que nós possamos procurar as pessoas para evangelizarmos, que nós todos possamos estar focados para ouvir o trabalho diante do Senhor Deus. Então eu espero que todos vocês possam fazer o seu máximo. Então hoje a palavra que eu pretendo pregar para todos vocês. Então nós temos esse planejamento para esse novo ano. Então não é somente esse ano, mas durante todo esse tempo, todos os próximos anos também, nós podemos planejar, não é? Porque o homem, ele planeja, ele decide várias coisas, mas qual é a vontade de Deus? Então é por isso que eu estou querendo pregar sobre o planejamento do homem, o plano do homem e a vontade de Deus. Então, se nós olharmos em Tiago, capítulo 4, na palavra que nós lemos, o Senhor ele está dizendo: E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então, ele está dizendo o quê? Para nós ouvirmos. Então, nesse tempo, realmente existem palavras que nós precisamos ouvir. Então, enquanto esta palavra era pregada, então, por volta de primeiro século, realmente diziam que todos os caminhos davam em Roma. Então, quer dizer que começando em Roma para todos os lugares, até o norte da África, realmente muitas cidades surgiram ali. Então, realmente aconteciam realmente muitos câmbios, muitas negociações, tratados, e acontece ao mesmo tempo ligando as especiarias, né? Nós temos vários comércios ativos para nesse presente século também. Então, todas as pessoas, os cristãos que receberam a salvação também, realmente estando nesse meio, precisam saber qual é o trabalho do Senhor Deus, qual é a vontade do Senhor Deus. Então, realmente mais dentro da vida de fé, tem muitas pessoas que se focam em ganhar dinheiro, tem muitas pessoas que davam a sua vida para esse trabalho. Então, mas dentro dos cristãos, realmente acontecem esses trabalhos. É por isso que esta palavra está dizendo, focando para os cristãos. Agora, no presente momento, também é a mesma coisa, como antigamente. Então, seja hoje ou amanhã,
dizer, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Tem um plano de 1 ano, de 10 anos. Então uma pessoa ela tem um planejamento do que ela quer realizar. Então com certeza existe toda essa sua vontade. Então, mas esta palavra realmente não quer dizer que é para ser iguais às pessoas do mundo, para ganhar dinheiro, para não ganhar dinheiro, para não fazer trabalho, não contratar, não ganhar nada. Não é isso. Então, realmente, os bens são coisas que não devem faltar, porque são coisas necessárias. Então, todos nós trabalhamos, todos nós fazemos nosso trabalho. Então, nós temos esses nossos planejamentos também. E assim nós ganhamos lucro em cima do trabalho. E através dos bens nós queremos transformar as coisas em nossas também. Então realmente isso não é um erro, uma culpa sua ter que trabalhar. Porque isso é algo lógico, algo necessário. Então, mas o que precisa ser verificado é, você está fazendo esse trabalho para cumprir a sua própria vontade? Então precisa pensar de forma bem séria. Será que isso é para fazer a vontade do Senhor Deus ou para fazer a minha vontade? Então o cristão também, ele tem os seus negócios, ele precisa fazer o trabalho de ganhar o dinheiro. Então isso é uma das maneiras para ele ser um método de sobrevivência, um modo de sobrevivência, mas não pode se tornar o foco, a vida toda do cristão. Então, realmente, o meio, o método, existe para um fim. Então, o meio precisa ser somente um meio, ele não pode se tornar o fim. Então, pensem bem. Então, o cristão, a vida dele está errada se o método se torna o objetivo de vida. Se o método, o meio, se torna o fim. Se torna pecado diante do Senhor Deus. Então é por isso que os cristãos realmente precisam pensar qual é o objetivo de vida do cristão. Precisa ser algo bem claro. Então, Salmos 78, versículo 17, ele já disse que realmente eu não morrerei, mas contarei as boas obras do Senhor. Então realmente existe um objetivo de não morrer. Então, porque pensem bem, porque se você for morrer e ir para diante do Senhor Deus, é muito mais fácil, é muito tranquilo. Então, você viver como rico neste mundo ou viver como pobre e estar vivendo neste mundo é somente sofrimento, dor. Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, os 2 malfeitores que estavam ao lado do Senhor, realmente até o fim, eles realmente morreram zombando do Senhor Jesus até o fim, mas um malfeitor, no fim, quando ele ouviu o Senhor pedindo para que perdoasse os pecados de todos aqueles que estavam ali abaixo da cruz condenando o Senhor, ele pediu a misericórdia diante do Senhor Jesus, porque ele viu que o Senhor Jesus não estava morrendo por conta do seu pecado, mas que o Senhor Jesus estava morrendo por conta dos pecados de todas as pessoas. Então ele teve o medo, ele pôde pensar, será que um Senhor que tem medo de perder a vida, será que ele oraria dessa maneira? Não. Ele está orando por todas as coisas, porque pense bem, olha para a minha vida, eu vivi a minha vida fazendo todo o mal, pecando, fazendo coisas ruins. Então, se eu morrer, todo esse pecado que eu cometi, realmente vai me levar para a perdição eterna. É por isso que ele começou a sentir medo. Então é por isso que pensem bem. Realmente ele disse para o outro malfeitor, você não tem medo até agora, esse Senhor ele não tem pecado. Ele pôde dizer essas palavras para o outro malfeitor. E ele pediu diante do Senhor Jesus. Então, Senhor, quando fores para o paraíso, quando fores para o seu reino, lembra-te de mim. Será que o Senhor não pode me levar junto do Senhor? Então, na realidade, ele viveu a vida totalmente pecando, sem frequentar a igreja,
Nunca ele não deve ter orado diante do Senhor Deus. Jamais deve ter feito coisas boas. É um homem que vivia fazendo pecados ao invés de boas obras. Mas, quando estava prestes a morrer, ele disse: Senhor, me leve para o seu reino. Ele pediu para ser levado para o reino. Então esse pedido realmente foi sincero diante do Senhor Deus. Então, mesmo realmente não sendo correto moralmente, mas era o único e o último pedido dele diante do Senhor. Então, Senhor, quando você for para o seu reino, será que você não pode me levar? Ele pediu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na hora, respondeu: claro, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o homem que mais agradou o coração do Senhor Jesus foi aquele malfeitor. Quando um pecador se arrepende e torna para o Senhor Deus, o Senhor ele se alegra mais do que 99 justos nos céus, alegres ali festejando. É por isso que o Senhor Jesus, agora estando na cruz, prestes a perecer, um pecador se arrependeu de seus pecados. E ele agora está pedindo para o Senhor para poder entrar no reino de Deus. É por isso que o Senhor diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, o primeiro homem a receber a salvação, prestes a morrer, no menor período de tempo, a pessoa que recebeu a salvação. Se olharmos assim, realmente uma pessoa que recebeu de forma forçada, sortuda, uma pessoa que estava estava em frente à porta do inferno e foi movida para o céu. Essa pessoa, ela não tem nada de boas obras, de justiça, ele somente pecou, mas o Senhor Jesus morreu por aquele malfeitor. Então é por isso que, se nós olharmos para aquele homem, ele estando ao lado do Senhor, realmente ele ter sido crucificado ao lado do Senhor Jesus foi uma grande sorte, não é? Foi um grande benefício para a vida dele, porque pensem bem. Realmente o outro malfeitor que estava do lado começou a questionar dizendo: se tu és o Cristo, realmente desça dessa cruz e me salve também, me salve daqui também. Então realmente ele esperava que o Senhor Jesus descesse da cruz e falasse: desce você também. Será que era essa a vontade do Senhor? Então realmente existe toda essa vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus salvou essa pessoa, mas será que o Senhor realmente salva a pessoa em vida da carne porque realmente existe algo apegado nessa carne? Não, não é isso. Então realmente o pecador, seja um rico ou pobre, cada um tem o seu sofrimento, existe os seus problemas, não é? Mas a vida logo se acaba. Então, realmente, o cristão, realmente é mais fácil ele morrer e ir para diante do Senhor Deus rápido. Por quê? Realmente vai acabar o sofrimento, ele vai entrar no reino eterno da esperança, do espiritual diante do Senhor Deus. Mas por que será que o Senhor ele deixa os cristãos neste mundo? Realmente porque existe um trabalho a ser feito por nós. Então é por isso que a nossa vida restante, pelo que nós estamos vivendo? Então realmente será que nós vivemos por nós mesmos? Ou estamos vivendo para cumprir a vontade do Senhor Deus? Então realmente precisa pensar de forma séria, de forma clara. Nós precisamos orar diante do Senhor Deus. Então é por isso, em Tiago, capítulo 4, já disse: realmente vocês planejam para um ano, mas não sabem o dia de amanhã. Então porque a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então a nossa vida, mesmo que vivamos 80, 100 anos, logo se passa. Nós somos como uma sombra que logo vai desaparecer. Nós não sabemos quem irá tomar. Realmente Davi ele já disse essas palavras.
Então ele disse para os países ao lado, foi e dominou, ele se tornou o grande rei, ele se tornou realmente o rei incrível de Israel. Mas como ele orou diante do Senhor Deus? Em Salmos 35, ele já disse, Senhor, que já conhece o meu destino, já conhece a minha vida. O Senhor faça saber as minhas dificuldades. Então faça saber o meu fim. Então, o fim é o quê? Você morrer, acabar tudo. Então realmente esse dia que me falta para acabar tudo. Então quão fraco eu sou. Senhor, me faça saber. Então esse rei tão incrível, realmente ele poderia ser incrível, poderoso, mas ele disse o que para o Senhor Deus? Senhor, me faça saber a minha dificuldade. Me faça saber quão fraco eu sou. Então no dia do Senhor, realmente a minha vida é como a palmos. Então parece que realmente não existe diante do Senhor Deus. Então não importa quantos dezenas de anos sejam, realmente é como se não existisse diante do Senhor Deus. Então é como se fosse a palmos. E o que são palmos? Então dá o que? Dá alguns metros? Então realmente como a formiga na palma da mão, ela vai andando e depois cai. Realmente cada pessoa realmente está juntando riquezas, realmente em vão, mas não sabem para quem será, quem vai levá-la. Então realmente você dizer que você tem sucesso, você ter juntado riquezas, isso tudo é em vão. Então pensem bem. Então Senhor, realmente, o que eu devo fazer? Toda a minha esperança está no Senhor. Esta foi a oração de Davi. E isso é claro diante do Senhor Deus. É esse tipo de oração que nós precisamos fazer. Então, realmente, se nós olharmos para a nossa vida, realmente nós olhamos para os ricos e pensamos, nossa, eu quero ser como eles, quero ganhar muito dinheiro, realmente quero viver como esses homens. Realmente existem muitas pessoas que dão a sua vida para isso, mas o cristão jamais deve se apegar a isto. Então, o cristão, realmente o objetivo de vida dele realmente é totalmente diferente. Então, o plano do homem realmente é e muito em vão e é frisado continuamente através da Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo 1, 2, já disse que realmente o quê? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, realmente ele disse que era vaidade, vaidade 5 vezes. Então, realmente, todo o sofrimento do homem, todo o esforço, todo o cansaço, enfado, realmente tudo isso foi em vão. Então, é por isso que se nós olharmos em Eclesiastes, realmente as palavras, realmente vaidade, aparecem diversas vezes. Então, se nós olharmos para a vida, o plano do homem, é tudo em vão. Então, o que é a vossa vida? Então, vós sois como uma névoa que aparece e depois desvanece, um vapor que aparece e desvanece. Então, isso é como se fosse um sonho na vida. Então, é só você acordar que acaba. Mas se olharmos em Eclesiastes capítulo 2, 2, também já havia dito. Tal riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Então as pessoas, elas gostam de falar, rir, brincar, condenar, mas realmente para esse homem em vão. Realmente é como se ele estivesse realmente cheio de árvores, de espinho, e não é nada bonito aquilo na realidade. Então realmente ele está a riso, está doido e da alegria. De que serve esta?
se nós olharmos... Então, eu não lembro se era em Masan. E havia uma rotatória no caminho através de carro na rodovia. E aí também tinha uma fonte de água naquele meio da circunferência. E eu lembro que eu estava passando de carro ali. Havia uma mulher com a veste tradicional coreana, rindo, pulando lá dentro da fonte, rindo e balançando o pano e dançando lá dentro, no meio da rodovia. Então todas as pessoas olhavam e falavam, nossa, ela está doida. Mas aquela pessoa está se sentindo feliz, brincando dentro da água da fonte. Então, se nós olharmos uma coisa dessas, realmente, o Salomão já disse, ao riso disse, está doido? Então, está rindo ali, brincando, mas o que é que ela está fazendo? Logo irá morrer, logo irá para o inferno. Realmente depois irá para o seu túmulo, mas olhem só isso. Realmente todo o trabalho que nós realizamos, logo irão desaparecê-la, irão sumir. Então quer dizer que realmente nós estamos ali, será que brincando, achando que estamos felizes porque obtivemos coisas deste mundo e nós estamos muito alegres? Não, não é isso. Realmente qual é o objetivo? O que nós estamos querendo obter? Então o plano que nós estamos tendo, será que ele vai ser realizado? Será que nós vamos conseguir? Isso não é claro. Realmente, mesmo que isso não se cumpra, realmente daqui a pouco todas as coisas irão desaparecer. Daqui a pouco tudo vai desaparecer. Então, se nós olharmos para Hemingway, então, a última obra escrita por ele, realmente foi o Velho e o Mar. Então, eu vi o filme, o curta feito sobre aquele livro. Então não tem nem muito o que falar muito sobre esse filme, para fazer longo o filme. Mas aquela obra é muito famosa no mundo. Mas se você ler ou assistir, não tem graça nenhuma. Então por quê? É a última obra de Hemingway. Realmente era um idoso que vivia perto da praia, na sua cabana, e ele pescava. E qual era o último desejo dele? Então, realmente, o sonho dele era pegar um peixe bem grande. E pegando esse peixe bem grande, era vender e viver um pouco melhor. Então, ele pegar um peixe bem grande era o sonho daquele idoso. Mas perto da praia não tem como pegar um peixe tão grande assim. É por isso que ele pegou seu barco e foi lá para a profundeza do mar. Então, mas de repente um peixe começou a morder a isca. E assim ele começou a disputar com aquele peixe, brigar. Então aquele idoso ele começou a lutar com todas as forças para não deixar partir, não é? Então, mas passando um tempo, aquele idoso ele começou a remar e após conseguir capturar o peixe, mas de repente o idoso começou a ver um monte de tubarões que começaram a vir. E o tubarão começou a tentar roubar o peixe que ele havia capturado, prendido ao lado do barco. Ele começa a brigar, bater e mostra toda essa luta, essa disputa contra o tubarão. Todo o esforço, a dedicação que ele tem. E lutando conseguiu finalmente chegar na praia e levou o peixe para a sua cabana, mas sobrou somente o osso do peixe. Então o idoso todo cansado, ele desmaia dentro da sua casa. E assim acaba. Não é divertido, não é? Então, mas isso é uma obra muito famosa. Isto é a vida.
aquele pescador, aquele velho pescador, o desejo era pegar um peixe muito grande. Cada pessoa tem um sonho. Eu quero fazer algo grandioso, eu quero cumprir algo incrível. Realmente se dedicam, se esforçam por isso, realmente brigam para não perderem as suas coisas. E olhando até o fim, somente restam os ossos. No final não sobra nada. Então quer dizer que tudo isso é em vão. Então realmente toda coisa que ele obteve, realmente vai ser o quê? Em vão, não é? Então realmente na Bíblia já disse diversas vezes a palavra que é em vão. Então o cristão, ele não... O homem também em geral, realmente... Eles querem obter tudo na vida, realmente usando todas as coisas que eles conseguem. Mas, por fim, não vai ter nada. Então, realmente precisa descobrir isso rápido. Eles conhecem muito bem isso da vida da carne, mas não sabem isso da Bíblia. E a Bíblia continuamente fala sobre isso. Mas os homens, eles são ocupados, ajuntam riquezas para essas coisas em vão. Assim como Salomão já disse, realmente é tudo vaidade. Mas as pessoas não sabem que isso é o pecado, ou que não sabem que isso é desperdício de tempo. Então pessoas realmente em vão vão levando e vão se perdendo. E realmente ele já disse, Senhor, onde está minha esperança? Realmente está no Senhor. Então é por isso que se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, realmente todo o esforço do homem, tudo que ele tem feito, realmente é em vão. Tudo é em vão. Então Eclesiastes realmente já disse realmente todas as coisas que o homem ele tem feito. Por fim, realmente todo o trabalho, realmente está o quê? Na malignidade. Então realmente tem um coração louco e depois realmente ele volta como um homem morto. Sempre tem o coração de loucura. Então é por isso que realmente o homem ele começa a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou conseguir isso? Somente quer satisfazer a sua vida, o seu desejo. Então está louco. Então está louco por conta do dinheiro. Tem pessoas que estão loucas por conta do poder. Tem pessoas que disputam demais para ganharem realmente uma posição e enlouquecem e morrem por conta disso. Tem pessoas que fazem isso por conta dos seus hobbies. Tem pessoas que fazem isso por conta realmente da honra, da glória. Então, realmente seja os desejos carnais, os prazeres deste mundo. São pessoas que estão loucas. Não é mesmo? Então, realmente sempre tendo essa vida como um doido, realmente ele volta como um morto. Realmente, como é tão coitado uma pessoa dessas? É por isso que em Provérbios 23 ele já disse, realmente não é para se esforçar para se tornar rico. Então, mas precisa abandonar o seu desejo, seus pensamentos, piornais. Então por que você está focando em coisas vãs? Então porque as riquezas elas têm asas como águia, vão voando. Então logo irão voar. Então por que você está focando nessas coisas vãs? Então realmente aonde que nós precisamos ter o foco? Então nós precisamos ter o nosso foco, que para se vivemos é para o Senhor. Se morremos é para o Senhor. Todas as coisas que nós podemos fazer nessa terra, nós precisamos fazer para cumprir a vontade do Senhor Deus. Isso é para fazer a vontade do Senhor Deus. Então se viver é a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se morrer é a vontade do Senhor Deus, eu morro. Então viver ou morrer, nós somos de Cristo. Então é por isso que com esse pensamento nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Não é mesmo? Somente por isso. Em Lucas capítulo 12, realmente o Senhor Jesus ele já disse para nós precisamos vencer todos esses desejos.
essa carne. Realmente o homem, ele tem muita cobiça que precisa ser vencida. Então precisa vencer todo esse desejo da carne e a cobiça. Porque o homem não deve se apegar, se prender a essas coisas deste mundo. Porque realmente o objetivo de vida, realmente qual é o foco da vida dele. Realmente não é somente neste mundo. Então não é assim. Então por que está focado em coisas vãs? Realmente precisa vencer a cobiça. Então os cristãos, realmente se eles tiverem um pensamento igual as pessoas deste mundo, então realmente se eles viverem pelas coisas deste mundo sem pensar diante do Senhor Deus, isso se torna pecado. Então Salmos 37, versículo 10 também já havia dito. Primeiro, se olharmos Salmos 2, versículo 1. Então eles dizem: por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então realmente o mundo todo está bravo, disputando, discutindo um contra o outro. Então, por que realmente todas as ações realmente estão ali no vão, realmente brigando, realmente desejando as coisas vãs? Ao ver do Senhor Deus são coisas assim inúteis. Se olharmos em Salmos 33, versículo 10, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, o Senhor, ele destrói tudo isso. Então, nada disso vai acontecer. Então, todo este mundo, as pessoas falam: queremos criar um mundo bom, nós queremos criar o reino dos céus aqui. Então, realmente, mas o Senhor já disse que vai acabar com todas as coisas deste mundo, de todas as nações. Então, todos os pensamentos dos homens, todos os desejos deste mundo, realmente eles se tornam vãos, realmente eles se perdem. Esse é o trabalho diante do Senhor Deus. Então, somente o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. É por isso que se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, também já havia dito. No versículo 1 ele diz: e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo quando o tempo chegar na validade, acaba. Então existe o objetivo do Senhor Deus nessas coisas. Então tudo isso tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, mas o homem, realmente ele não sabe qual é o objetivo do Senhor Deus. Ele se perde, ele somente deseja cumprir a sua vontade. Realmente isso são coisas vãs. Esse é um pensamento realmente tão coitado. Então se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, também já disse: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, dentro da validade, realmente todo o trabalho do homem, realmente faz o quê? Para ganhar riquezas, para obter coisas deste mundo. Então, realmente, o objetivo do Senhor Deus tem validade, está tudo determinado. Então, mas o reino do Senhor Deus, todas as coisas do Senhor Deus, eles permanecem para sempre. Então, mas as pessoas, elas se perdem as coisas vãs, as coisas perdidas. Então, nós, cristãos, precisamos saber disso, não podemos nos perder. Nós não podemos ser iguais às pessoas deste mundo, focar para as coisas vãs, enlouquecer nessas coisas, perder a nossa mente para essas coisas, não saber qual é o objetivo diante do Senhor Deus, como é que deve se viver. Não é assim. Então, assim como a mulher realmente no poço de água, realmente eu também realmente fui salvo. Realmente todas as coisas vãs e vãs. Realmente existem tantas pessoas com essas coisas, realmente buscavam essa vaidade. Todas as coisas de vaidade em vaidade. Então não somente a mulher realmente buscando a água, mas realmente todas as pessoas estão agindo dessa maneira.
realmente buscando as coisas vãs. Então é por isso que realmente Salomão já diz, realmente, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então é por isso que realmente nós estamos vivendo neste mundo realmente não pelas coisas vãs. Realmente toda a história da humanidade, se nós olharmos todas as coisas, realmente tudo é para cumprir a vontade do Senhor Deus, o objetivo do Senhor Deus. É isso que nós temos certeza. Então é por isso que em Gênesis capítulo 1, o Senhor ele já criou todas as coisas e no último tempo o Senhor ele criou o homem conforme a sua imagem. Então, realmente o Senhor ele criou todas as coisas para o homem. Então, tudo foi criado para o objetivo do Senhor Deus, para o plano do Senhor Deus. O Senhor ele planejou desde o início todas as coisas. Então isso é algo incrível. O Senhor Deus ele ter planejado tudo isso é para cumprir conforme a vontade do Senhor Deus através dos homens. É por isso que o Senhor disse para os homens orarem dessa maneira. Realmente faça a vontade assim na terra como no céu. Então todo o objetivo do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus vai se cumprir nessa terra. Então antes da construção nós temos toda a arquitetura. Então realmente a vontade do Senhor Deus realmente já foi cumprida nos céus. Então, realmente, a vontade do Senhor Deus vai se cumprindo na história, realmente na terra também. Então, realmente, o objetivo de vida que nós temos, todo esse planejamento, realmente nós recebemos a salvação. Então, nós temos recebido a salvação, realmente tudo isso já foi planejado desde a criação. Então, o Senhor, ele enviou seu Filho unigênito. Realmente, o Senhor que não tinha pecado, realmente ele se fez pecado por nós. Ele venceu a morte. Realmente, ele subiu aos céus. E isso foi desde a criação, foi o plano do Senhor Deus. Tudo isso foi a vontade do Senhor Deus. Então, essa vontade do Senhor Deus, realmente nós todos agora que recebemos salvação, realmente através do objetivo do Senhor Deus, realmente nós precisamos viver o restante das nossas vidas, não é mesmo? Então isso é algo lógico e claro que deve ser feito. Então é por isso que agora nós todos, que temos o objetivo diante do Senhor Deus, realmente glorioso e eterno diante do Senhor Deus. Realmente qual é o objetivo que nós temos diante do Senhor Deus? Que é para a glória do Senhor Deus, que precisa se tornar o nosso objetivo, precisa se tornar a nossa vontade, que o plano do Senhor Deus é algo que nos fez recebermos a salvação. Nosso objetivo agora é o objetivo do Senhor Deus. Realmente precisa se tornar o nosso desejo, a nossa esperança. É por isso que em Tiago, capítulo 4, realmente ele já havia dito para nós. Versículo 15. Realmente em todo lugar deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, estas são as palavras para os cristãos que receberam a salvação. Então, realmente falarem, vamos criar um plano para 1 ano, para 10 anos. Mas tudo isso, será que é para você mesmo? Será que é para a vontade do Senhor Deus? Precisa ser pensado, precisa ser decidido. Então, viver como as pessoas deste mundo, realmente ganhar o dinheiro e falar, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Isso são realmente desejos, glórias malignas. Se é para vivermos, vivemos para o Senhor. Se é para morrermos pelo Senhor, nós morremos. Então, se é o objetivo do Senhor Deus fazer isso, nós fazemos. Então, se não for vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer, eu não devo fazer. Então, realmente, olhem só, é o desejo que realmente uma glória maligna. O que é essa glória maligna diante do Senhor Deus? O que são as glórias em vossas presunções? Então, quer dizer que nós falamos, Senhor, eu também quero viver uma vida boa, eu também quero ser rico, eu vou fazer isso e aquilo, mas essas são glórias em vossas presunções. Então, nós desejamos ter essas glórias. Toda glória tal como esta é maligna. Então, ao ver do Senhor Deus, tudo isso é maligno. Então, as pessoas do mundo fazem coisas malignas,
realmente fazem coisas ruins e isso se tornam pecados ao ver deles. Os cristãos, mesmo que eles vivem moralmente diante do Senhor Deus, se não souberem qual é a vontade do Senhor Deus, isso também se torna o pecado de desobediência. Isso também se torna algo maligno. Precisa pensar de forma aprofundada. É por isso que em João capítulo 4, versículo 33 em diante, se nós vemos, realmente em Samaria, quando o Senhor Jesus estava passando por lá, realmente abaixo do sol tão quente, realmente o Senhor estava tão cansado, com sede, com fome. Os discípulos, eles foram às cidades para comprarem comida e disse: Rabi, a gente come, mas Senhor Jesus, eu já tenho a alimentação que vós não conheceis. Então os discípulos eles se assustaram e falaram: nossa, será que alguém trouxe algo para o Senhor Jesus? Não, não é isso. Realmente o Senhor havia pedido água para a mulher samaritana, mas a mulher não deu nem água para o Senhor Jesus e saiu correndo depois de ouvir a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não havia tomado nada e comido nada daquele tempo. Mas o Senhor Jesus já disse: realmente a minha alimentação é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, é cumprir a sua vontade. Então o Senhor Jesus realmente ele está mais cansado, com mais fome. Mas nesse tempo, realmente qual é o objetivo do Senhor Deus? É que a alimentação do Senhor é outra. É fazer a vontade do Pai que o enviou, é cumprir toda a sua vontade. Completamente. Então isto é a minha alimentação. Então o Senhor Jesus ele veio para este mundo. Realmente toda a vida que ele vive nessa vida, realmente é para cumprir a vontade do Senhor Deus. Realmente é fazer a vontade do Senhor Deus por completo. É por isso que se nós olharmos Mateus capítulo 23, quando o Senhor Jesus estava morrendo na cruz, realmente acima do monte, crucificado. E a última coisa que o Senhor Jesus disse, realmente orou diante do Senhor e disse: Senhor Deus, passa de mim este cálice. Mas o Senhor, se olharmos, ele também tem a carne como nós. Ele é fraco como nós porque está em carne, está cansado. Se tiver algo triste, ele vai chorar também. Realmente, se estiver em dificuldade, realmente passando pelo mar da Galileia, realmente passando por lá também, o Senhor Jesus estava tão cansado. Nós podemos ver que o Senhor Jesus ele adormeceu no barco, passando pelo mar da Galileia, não é mesmo? Porque estava muito cansado, esgotado. O Senhor Jesus estava com fome, cansado, com sede. Se ele passasse por alguma blasfêmia, injuriação, com certeza ele ia ficar envergonhado, cansado. Então o Senhor, realmente, ele foi condenado, foi torturado, foi carregando a sua cruz, ele foi levado até o monte para ser crucificado, realmente todo despido, todo injuriado, foi para a cruz e morreu crucificado. Se nós olharmos para a carne não deseja uma coisa dessas. É por isso que o Senhor diz: se possível, passe de mim este cálice, faça passar essa dor e sofrimento. Por quê? O que acontece se passar? O que vai acontecer? Vai cumprir a vontade do Senhor Deus? Não. Como é que nós iremos receber a salvação? Todo esse sofrimento, toda essa dor, esse cálice do ódio, da ira do Senhor Deus irá se cair sobre nós. Mas o Senhor diz o quê? Mas não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Não é para fazer conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se é a vontade do Pai, eu irei morrer. O Senhor Jesus ele orou dessa maneira 3 vezes. O Senhor Jesus realmente ele estava preparado para morrer. E por fim, até dizer amém. Realmente, quanto sofrimento ele passou. Realmente, o Senhor ele orou esforçadamente. Realmente, o suor dele se tornou como de sangue. Quando o homem ele se esforça muito, gasta todas as energias, dizem que o suor se converte em sangue. E é por isso, por fim, o Senhor Jesus ele determinou em servir à vontade do Senhor Deus. É pela obediência, pela vontade de Deus, nós nos tornamos salvos. O Senhor Jesus, pela vontade de Deus, morreu, ressuscitou. Através dessa graça nós recebemos a salvação. Se nós olharmos em João capítulo 6, 40, realmente o Senhor Jesus ele disse: realmente eu ter vindo dos céus, realmente não é para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai que me enviou. Então, o Pai que me enviou é fazer com que todo aquele que realmente
nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus ter vindo para este mundo, o Senhor Deus tendo enviado o Senhor Jesus, não é para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Para cumprir a vontade do Senhor Deus. O Senhor Jesus, ele veio para a manjedoura, nasceu na manjedoura, no estábulo, fedendo animais, todo sujo. Como filho de um carpinteiro pobre, viveu seus 30 anos de vida, durante 3 anos e meio, para todo lugar que quer que fosse, ele sofreu. Então toda a escolha de Israel, nós podemos ver. Realmente todo o povo bateu no Senhor Jesus, perseguiram, xingaram, fizeram toda a malignidade. E o Senhor Jesus carregou todas as coisas e morreu na cruz. Então assim o Senhor, ele ressuscitou. Então realmente tudo isso nós podemos receber a salvação, cumprindo a sua vontade. Então quão grande valor o Senhor ele pagou. Então realmente nosso corpo, toda a nossa vida já não é mais nosso. Então realmente nós já fomos pagos com preço, fomos comprados diante do Senhor Deus. Então é por isso que quer que morramos é para o Senhor, se vivemos é para o Senhor, tudo é para a glória e vontade do Senhor Deus. Então isso é algo claro que todo cristão deve fazer. Então as pessoas dizem, é a vontade do Senhor Deus, adoro. Mas qual é a real vontade do Senhor Deus? Não sabem? Quando viver do jeito que você deseja, será que o cristão está certo? O tempo que nos foi permitido é muito precioso diante do Senhor Deus. Realmente, o que Cristo, o que Jeová permitiu para nós, toda a sua graça, como que nós iremos retribuir? Todo esse tempo que nós temos é muito curto, é muito fraco. Realmente, mesmo que não consigamos retribuir tudo, nós precisamos tentar. Mas se você nega tudo isso e somente fala, estou feliz, recebi a salvação, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Como o Senhor Deus deve se entristecer tanto? O objetivo de você ter sido salvo é o mesmo que você ter perdido. Por isso que devemos fazer a vontade do Senhor Deus. A vontade do Pai é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é realmente o Senhor, ele tendo salvo. Realmente nós todos agora precisamos fazer essa vontade do Pai. Realmente a vontade do Pai é para que todo aquele que crê no seu Filho, aquele que ele enviou, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos fazer esse trabalho de Cristo Jesus. Não é somente por palavras, é através da vida. Realmente nós precisamos falar em Cristo Jesus. Então, realmente o Senhor Jesus, em Damasco, realmente Paulo, realmente após ter recebido a salvação, ele foi para Roma e foi decapitado. Até que fosse decapitado, toda a sua vida foi a vida de Cristo sendo manifestada na sua vida. Cristo, a imagem de Cristo se manifestou nele. Todo o sofrimento de Cristo, toda a vida se manifestou através de apóstolo Paulo. É por isso que ele disse, eu sou imitador do Senhor. Assim, é preciso que vós também sejam os meus imitadores. O Senhor Jesus, ele viveu somente para a vontade do Senhor Deus, para cumprir a vontade do Senhor Deus. Ele foi fiel e foi obediente até a morte. Então, eu sou imitador desse Senhor até a morte. É por isso que vós também sedes os meus imitadores, para cumprir a vontade do Senhor Deus. Antes de recebermos a salvação, vivíamos igual essas pessoas do mundo, buscando as coisas vãs. Se olharmos na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele já disse, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira,
como os outros também. Antes de recebermos a salvação, assim éramos. É por isso que nós que recebemos a salvação restante das nossas vidas, agora não vivemos mais pela carne. Não vivemos mais pela vontade da carne. Nós somente fazemos a vontade do Senhor Deus. Nós somente vivemos para cumprir a vontade de Deus. Então a vontade do Senhor Deus é para que cada homem não pereça, mas tenha a vida eterna. E para esta vontade, o Senhor persevera até esse momento, é paciente. Realmente muitos cristãos eles morreram para pregarem esse evangelho. Nós também, para pregarmos esse evangelho, precisamos viver o restante das nossas vidas. Então, olhamos em 1 Pedro capítulo 4, ele já disse que realmente agora nós não vivemos buscando a vontade da nossa carne, mas sim a vontade do Senhor Deus. O restante da nossa carne é para vivermos para o Senhor. Agora nós todos que recebemos a salvação, não é buscando a vontade da carne, não é concupiscência carnal que nós buscamos, mas sim a vontade do Senhor Deus. Agora não resta muito tempo para nós. Se eu olho também para mim mesmo, parece que eu era jovem há alguns dias atrás. Ainda meu coração é de jovem. Mas não sei quanto tempo eu vou poder viver. Até o último momento. Viver pela vontade do Senhor Deus. Se for vontade do Senhor Deus, que o Senhor me leve. Somente tenho essa vontade. O que eu vou desejar diante do Senhor Deus? Então é por isso. Efésios, capítulo 5, versículo 15, 17. Realmente ele já disse, nós precisamos saber o que nós desejamos fazer. Realmente precisamos pensar prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Como? Todo o tempo que você tem precisa viver diante do Senhor. Utilizar para o Senhor. Não é somente o dinheiro que é precioso. Time is money, dizem as pessoas. Mas time is life. O tempo é vida. Quanto mais se encurta o tempo, mais se encurta a sua vida. Como é que você deve utilizá-lo? Para a vontade do Senhor Deus, da forma mais preciosa. Realmente precisa se dedicar, se esforçar, se empenhar, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Nós precisamos utilizar nosso tempo para a vontade do Senhor Deus. Entender qual seja a vontade do Senhor Deus. Essa é a vida mais preciosa. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos pensar profundamente qual é a vontade do Senhor Deus. Viver conforme a vontade do Senhor Deus. Isto é a vida de a pessoa mais sábia possível. Mas uma pessoa que vive assim vagamente, vagaroso, é a pessoa nécia, é a pessoa perdida. É por isso, em Salmos 37, então o Senhor já conhece todos os passos do homem. Todo o caminho do Senhor, o Senhor já conhece. Então o homem realmente ele ir até diante do Senhor Deus. Todo esse caminho já foi decidido pelo Senhor Deus. Então já foi decidido pelo homem. O Senhor ele conhece os seus dias. O Senhor ele se alegra desse dia. Então realmente ir pelo caminho do Senhor. Realmente é algo que o Senhor ele se alegra. Você ir no seu caminho. Se olharmos em Salmos 32, 8 e 9 também. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor já disse que irá instruir o nosso caminho. E não somente isto, mas Ele irá ver. Ele estará nos observando se nós estamos indo. Todas as coisas, toda a nossa vivência está sendo observado pelo Senhor. Está sendo focado pelo Senhor. Sabiam disso? Agora, no presente momento, o Senhor está de olhos bem abertos, arregalados, olhando para nós. Então agora, realmente a nossa vida realmente estará
focado diante do Senhor Deus. Agora nós precisamos estar de olhos abertos, olhar para o Senhor. Precisamos pensar nesse Senhor que está me observando. Realmente, quando nós nos encontramos primeiramente com uma pessoa, o que nós olhamos na pessoa? O que vocês olham? Vocês olham para o nariz? Nós olhamos nos olhos da pessoa. Mesmo que ninguém mande, nós olhamos nos olhos da pessoa. Quando eu estou olhando para a pessoa, conversando, e a pessoa não olha para mim, está olhando para longe. Então eu vou pensar, essa pessoa parece que não tem interesse em mim, não é? Ambos precisam olhar no olho, olho no olho. Então o Senhor, da mesma maneira como Ele está olhando para mim, nós precisamos olhar para os olhos do Senhor. Os olhos tão misericordiosos, esses olhos como de fogo. Então nós precisamos focar nesses olhos. Então o Senhor, Ele está olhando para nós. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos ensina. Então realmente Ele está dizendo, venha para cá. Então nós precisamos estar focados. O Senhor, Ele sempre está nos guiando com os seus olhos. Então nós não podemos nos tornar como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, o cavalo precisa do cabresto. O cabresto é feito de ferro colocado assim na boca. Então, imagine. Como é que o homem está com a boca assim fechada? Como é que vai meter um ferro na boca assim? Vai quebrar os dentes todos. Mas uma coisa incrível é que o Senhor, para que os cavalos, os jumentos, para que possam ter espaço, no local onde não, em cima e embaixo, eles não têm dente bem nessa posição. Então se vocês desconfiam isso de mim, podem ir lá, vejam no cavalo. Vocês vão ver que naturalmente eles não têm dentes. No local para morder o cabresto não tem dentes. E quando você coloca o freio, prende, eles não conseguem fazer nada. Porque ali você puxa. Realmente até como o boi, eles furam o nariz para prenderem a angola. Para quando você puxar ele obedecer. Então os animais eles são assim. Não seja como o cavalo, como a mula. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, o cavalo ou a mula, se não obedecem, você coloca o cabresto e o freio e puxa para levá-lo. Mas não sejam assim. Porque esses animais, quando não obedecem, você vai e bate. O cristão não pode ser assim. Tá, agora, dessa maneira, realmente os animais... Tem pessoas como cristãos que são como animais, que apanham, mas não percebem. Eles não sabem que o Senhor Deus está castigando. O Senhor, Ele castiga e está batendo, mas não acorda. Então, até o fim, se você não obedece, o Senhor irá levá-lo diante do Senhor Deus. Com certeza vai ser castigado. Se olharmos em Provérbios, vamos procurar essa palavra, vamos todos procurar uma palavra de Provérbios. 16, Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Vamos ler todos juntos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o homem, através do seu coração, ele pode planejar, mas, mesmo que ele planeje, quem dirige os seus passos é Deus. Não é pela minha própria vontade. Não tem como eu viver conforme o meu planejamento, o meu desejo. Eu preciso viver conforme a ordem, a vontade do Senhor Deus, o seu desejo. Eu preciso viver seguindo esse caminho do Senhor Deus. Vamos procurar Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.
Então, no coração do homem existem muitos planejamentos, mas somente o conselho do Senhor permanecerá. Então, o homem, ele tem muitos propósitos, mas se não for adequado diante do Senhor Deus, é derrubado. Então, a vontade do Senhor Deus é completa, é eterna. Então, você precisa desejar viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, viver ou morrer é conforme a vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus também, para cumprir a vontade do Senhor Deus, ele morreu. Ele morreu para fazer a vontade do Senhor Deus, e ele ressuscitou para a vontade do Senhor Deus, ele foi levado aos céus para a vontade do Senhor Deus. Tudo, e também retornará para a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, tudo isso é para fazermos a vontade do nosso Senhor Deus. Então, realmente, nós todos, realmente, para fazermos a vontade do Senhor Deus, ele deseja cumprir a sua santa vontade. Então, realmente, nós temos medo, nós temos dificuldades também. E nós realmente não sabemos. Realmente é difícil, não é? Mas, se nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, se nós tivermos esse desejo de coração afetuoso, realmente tão importante, se nós verdadeiramente vivemos e o esforçarmos para viver diante do Senhor Deus, olharmos para essa vida, com certeza nós podemos verificar. Será que ele é um cristão verdadeiro ou é um cristão hipócrita? Se olharmos em Jó, capítulo 23, então ele já disse, realmente o Senhor, ele sabe o meu caminho. Então o Senhor, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como fogo. Como já disse no versículo 10. Realmente o Senhor é aquele que sabe o meu caminho. Todo o caminho que eu estou percorrendo. Realmente José foi vendido para o Egito como escravo, sem nem saber de nada, vendido pelos seus irmãos, foi para a casa do Potifar, depois foi incriminado, injustiçado e foi para a prisão. Então, mas o Senhor, ele disse que fez o quê? Realmente provou, treinou a José. Depois que acabou a provação de José, o Senhor o tirou da prisão e fez com que ele pudesse se tornar governador do Egito. O faraó disse para ele, realmente, eu só tenho essa posição de rei maior do que o seu. Mas você vai governar sobre o Egito. Então o Senhor realmente provou a José. Da mesma maneira, o Senhor está nos colocando em provação. Assim como o povo de Israel, que foi retirado do Egito, realmente eles não foram direto para a terra de Canaã. Realmente, durante 40 anos tiveram que passar pelo deserto. Pela noite, o Senhor permitia a coluna de fogo. De dia, o Senhor permitia as sombras através das nuvens. Realmente fazia com que as roupas não envelhecessem, não se desgastassem, os calçados também. Permitia água através das rochas. Até que eles pudessem entrar na terra de Canaã, foram treinados. Vocês precisam saber que o Senhor, ele nos treina. Então nós estamos aqui vivendo pela vontade do Senhor Deus. Mas por que eu tenho esse sofrimento? Por que está tão difícil para mim? Então realmente nessa dificuldade toda, realmente eu sou provado e eu sairei como ouro. Sair como ouro, o que isso quer dizer? Quando nós tiramos o ouro dentro das ravinas, o minério de ouro, ele está cheio de impurezas, cheio de impurezas. Mas nós colocamos ele dentro da fundição, dentro do fogo, e faz toda o ouro ser derretido diversas vezes. É por isso que em Provérbios, versículo... Vamos procurar essa palavra de Jó, capítulo 23. Logo na frente de Salmos, nós temos Jó, capítulo 23, versículo 13. Vamos ler o versículo 13. Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas, se ele resolver alguma coisa,
quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então, se nós olharmos para essa palavra, a vontade do Senhor Deus é reto. A vontade do Senhor Deus, ela não se desvia, não tem como mudar. Já está resolvida. A vontade do Senhor Deus não tem como ser mudada pelo homem. Então, o seu coração, o que ele deseja realizar, ele vai fazê-lo. Se esta é a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus, com certeza, ele vai cumpri-lo. Então, de igual maneira, realmente o que ele tem planejado para mim, realmente ele vai cumprir. Cumprir todo ao meu respeito. Então, se nós olharmos para Jó, ele era o homem no Oriente realmente o maior justo diante do Senhor Deus. Ele não tinha nada para ser repreendido, para ser repreensível. Ele tinha grandes filhos, ele tinha realmente uma grande bênção diante do Senhor Deus. Mas para Jó, de repente, chegou a dificuldade. Os desafios. Realmente, todos os seus 10 filhos, quando estavam reunidos, realmente veio uma tempestade, toda a casa dele foi derrubada, todos morreram. Todos aqueles bens que ele tinha desapareceram num dia só, através do desastre. Realmente todos morreram, ladrões vieram e roubaram todas as coisas também. E muitos servos dele morreram. E não somente isso aconteceu. Mas ele teve uma doença na sua pele, no seu corpo, realmente da cabeça aos pés, ele teve problema na sua pele, ficava se coçando essas espinhas. Ele realmente, até a sua própria esposa começava a condená-lo. Mas ele não condenou ao Senhor Deus, ele não reclamou diante do Senhor Deus. Ele simplesmente louvou ao Senhor Deus. A esposa de Jó, vendo o Senhor sendo louvado através de Jó até o fim, ela disse, realmente vá, realmente xingue ao Senhor Deus e morra. Mas ele disse, você está agindo como uma mulher insensata. Nós recebemos uma bênção diante do Senhor Deus. Então também recebemos realmente essa dificuldade, também é a vontade do Senhor Deus. Quem dá a vida é o Senhor Deus e quem toma também é Deus. Então depois de toda aquela tribulação que se passou, o Senhor permitiu mais novos 10 filhos para ele. Realmente permitiu toda a sua riqueza em dobro. Realmente já aparece na palavra de Jó. Então toda a bênção que o Senhor Deus permitiu para Jó, realmente através da dificuldade que ele recebeu, realmente não fico pensando que é as riquezas que o Senhor Deus permitiu nesta terra, mas é a riqueza que ele vai receber no reino do Senhor Deus. É toda o galardão preparado nos céus para ele. E é por isso que ele, podemos dizer que o Senhor Deus, ele já tem o seu plano resolvido. Então, quem o desviará? Se o Senhor Deus ele já decidiu alguma coisa, quem é que pode mudar o que ele fará? Então, mas o que ele realmente já tem preparado para mim, o que está ordenado a meu respeito, cumprirá. Então, o Senhor ele somente está ordenando este mundo? Não, ele ordena para cada pessoa. Cada indivíduo tem os fios dos cabelos contados. O Senhor ele tem o seu interesse e o Senhor tem sua atenção e está observando. Já está tudo decidido diante do Senhor Deus. Então, nós cristãos, realmente já existe algo que está preparado para cada um de nós. Dentre os 12 discípulos diante do Senhor Jesus. Então, o Tiago foi o primeiro a ser decapitado e morto. O seu irmão João foi o último a ficar vivo. Ele escreveu o Apocalipse e depois morreu. Então, se olharmos tudo isso, cada um tem um percurso a correr. Realmente, tudo que o Senhor ele planejou, ele irá cumprir em nós. O Senhor ele disse que irá nos observar, mas não vai nos deixar. Enquanto nós estamos engolindo a saliva, o Senhor está nos observando. Ele não vai nos deixar. Assim, realmente, tudo o que tem planejado em nós,
realmente vai se cumprir. Tudo que está ordenado será cumprido. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Então, se nós olharmos em cada um de nós, temos o planejamento do Senhor Deus. Existe o trabalho do Senhor Deus que está sendo cumprido em nós. É por isso. Agora, em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Realmente, este mundo e a sua concupiscência já passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós olharmos para esta palavra, nós podemos ver que D.L. Moody realmente é aquele pregador que vivia nos Estados Unidos pregando para muitas pessoas. Está escrito na lápide dele esta palavra. Então, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é por isso que daqui a pouco, nós iremos desaparecer, iremos sumir, mas nós não devemos perder o nosso coração para essas coisas. Porque esta vida é como se fosse isca de peixe. Vocês acham que o diabo ele vai deixar as pessoas deste mundo? Vai deixar os cristãos deste mundo tranquilos? Não, ele vai tentá-los com todas as tentações possíveis deste mundo, com os prazeres deste mundo. E nós não podemos ser enganados por isso. Então é por isso que enquanto estamos neste mundo, realmente nós não devemos amar as concupiscências deste mundo. Nós não devemos seguir a vontade dessa carne. Que são os desejos, o enfado, toda a glória deste mundo. Devemos deixar. Porque tudo isso vai se passar. Todo este mundo, toda essa carne vai se passar. Então realmente quem permanece com o Senhor permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele fala, mas aquele que faz a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor está dizendo o quê? Somente, só, um único caminho. É only way. Então nós precisamos ir por este caminho que nos é dado. Algumas vezes você tenta pegar um atalho, o Senhor Deus ele bate para que você acorda. Então você precisa receber esse sinal do Senhor Deus de forma séria, de forma bem sensível. Então, a vontade do Senhor Deus realmente precisa ser cumprida. Todas as coisas que não têm relação com a vontade do Senhor Deus são o quê? Glórias em vão, são glórias malignas. Nós não devemos perder nosso coração para as glórias malignas. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Jeremias, capítulo 45. Palavra de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 45. Palavra de Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Jeremias, capítulo 5, versículo 45. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Então, se nós olharmos nessa palavra, realmente ele está dizendo, procuras tu grandezas para ti mesmo? Você está planejando alguma coisa grandiosa para você? Não planeje essas coisas, não fique buscando essas coisas. Então por quê? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. No momento que todas as pessoas que desprezaram o Senhor Deus viveram conforme a sua vontade, o Senhor vai permitir o quê? O juízo, o castigo, a condenação deste mundo. Então você não se arrepender até o fim da sua vida, você viver conforme o seu desejo, todas as pessoas que vivem seguindo a cobiça da carne, todas essas pessoas, por fim, realmente o Senhor irá permitir o juízo, trará o mal sobre eles. É por isso que as pessoas que vivem conforme a sua própria vontade, realmente não é para buscar a sua própria vontade, as suas grandezas. Seja o trabalho pequeno, grande, o objetivo precisa ser conforme a vontade do Senhor Deus, para cumprir o objetivo do Senhor Deus. Então nós não podemos dar desculpas. Nós, realmente, enquanto vivemos por nós falamos, estou vivendo pelo Senhor. Será que o Senhor ele se engana? Não se engana. O Senhor ele está observando na nossa vida todas essas coisas. Então, se nós olharmos para o cristão realmente ele está preso nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos. Realmente ele viver somente conforme a sua própria vontade. Tudo isso, de forma original, se torna desobediência diante do Senhor Deus. Não é mesmo? Então você está desprezando a vontade do Senhor Deus, viver do jeito que você deseja.
Então isso é um pecado original, é da onde todos os males provêm. O cristão, para cumprir, para obter as suas coisas que ele deseja, não. Ele vive a vida para obter, para cumprir a vontade do Senhor Deus. Todas as suas coisas são deixadas para Deus, para somente obedecer. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, o Senhor Jesus também já havia dito: realmente todo aquele que quer me seguir, realmente leve a sua cruz, tome o meu jugo e venha. Então, realmente todos os cristãos também, todos os discípulos foram até a morte da cruz e seguiram o Senhor Jesus. Aonde quer que o Senhor Jesus fosse, eles foram juntos. Então o Senhor ele disse, realmente, se qualquer um que queira me seguir, negue a si mesmo, negue o seu coração, o seu planejamento, a sua vontade, tudo precisa ser desistido, para assim aceitar a vontade do Senhor Deus. Então precisa cumprir e obedecer à vontade do Senhor Deus. Esse é o caminho de seguir o Senhor. Precisa abandonar o seu desejo. Não pode pensar, o meu planejamento e a vontade do Senhor Deus ao mesmo, é um mais um. Não, não é isso. Não tem como ser assim. Então, Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus ele já havia dito, realmente, Senhor Deus, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então, realmente, ele largar todas essas coisas, realmente ele precisa entregar somente conforme a vontade do Senhor Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 6 e 7, ele também já disse: reconhece em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que significa essa palavra? Quer dizer que você está planejando conforme o seu próprio pensamento, ficar decidindo as coisas. Não é assim. Todas as coisas você precisa o quê? Pensar diante do Senhor Deus. Todo o restante precisa estar determinado diante do Senhor Deus. Precisa verificar, será que eu estou vivendo uma vida adequada diante do Senhor Deus? Então, todo esse planejamento diante do Senhor Deus, será que o Senhor ele concorda com o que está sendo realizado? Então nós precisamos pensar, se o Senhor ele estiver nesse caminho, se o Senhor ele estiver comigo aqui agora, nesse lugar, como ele agiria? Ele endireitará todos os nossos caminhos. Se nós olharmos para as pessoas inteligentes, pessoas famosas, queremos imitá-los? Não, não é. O que nós precisamos orar? Nós precisamos orar em entregar nosso coração para o Senhor. Nós precisamos conversar com o Senhor Deus. Nós precisamos aceitar, nós precisamos ser admitidos pelo Senhor, ser reconhecidos, reconhecer ao Senhor em todas as coisas, para que assim, nós todos, realmente não consideremos nós mesmos a nossa própria vida, mas realmente o objetivo do Senhor Deus, o plano do Senhor Deus é mais importante. Confiar no Senhor de todo o teu coração e não se estribar em seu próprio entendimento. Então, mas tem pessoas que ficam falando, meu pensamento está certo. Isso é totalmente errado. Precisa profundamente conversar com o Senhor Jesus. Claro, que mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você tenha pouco, realmente é mais importante do que você ganhar muito dinheiro. Mesmo que você ganhe pouca riqueza diante do Senhor Deus, é fazer a vontade do Senhor Deus. Porque pensem, você viver do seu jeito e viver em riquezas, realmente é muito pior. É muito melhor você em pobreza viver obedecendo ao Senhor Deus. Então com certeza o Senhor Deus irá abençoá-lo, porque o Senhor irá perguntar, como é que você viveu neste mundo? O Senhor não vai contar se você obteve algo incrível, teve sucesso na vida da carne. Não é isso. Então é por isso, Tiago capítulo 4, versículo 17 também já foi dito. Realmente, mesmo que você saiba fazer o bem e não o faz, você está pecando. É pecado diante do Senhor Deus. Então qual é a boa vontade do Senhor Deus? É sabendo o que é o bem e não o faz, é pecado. Então nós sabemos muita palavra da Bíblia. Então onde já se viu pessoas que sabem mais da Bíblia como nós? Se nós olharmos nas palavras da Bíblia, nós procuramos rápido, encontramos rápido essas palavras. As outras igrejas não conseguem. Perguntem para as outras pessoas, falem, procure tal palavra. Falamos Oséias, eles ficam pensando, é Antigo Testamento, Novo Testamento, ficam perdidos, vai procurando, folheando a Bíblia toda. Então uma vez eu já disse para uma pessoa, eu disse Ezequias
capítulo 17. Mas onde tem uma palavra chamada Ezequias? Não tem. E a pessoa lá procurando. Então, não conhecem a Bíblia. Então é por isso que realmente a vontade do Senhor Deus precisa ser conhecida. Você precisa colocá-la em prática. Realmente precisa aprender bastante, mas aprendendo bastante e não colocando em prática, isso é hipocrisia. Está dizendo, eu li muito da Bíblia, conheço demais a Bíblia, é isso aí. Mas quanto mais você sabe, mais você precisa ter que cumprir. Só adianta você ficar só sabendo e não cumprir? Então isso é um vilão, certo? Então é uma palavra pesada para se referir. Mas essa é a verdade. Então mesmo sabendo fazer o bem, não o faz, comete pecado. Até por isso, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele já disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural. Então, aquele que cumpre a vontade do Senhor Deus, a lei perfeita diante do Senhor Deus, ele é aquele que fazedor da sua obra, e bem-aventurado no seu feito. Então, as pessoas realmente precisam, é como olhar no espelho. Olham no espelho e falam, está sujo, precisa consertar rapidamente. Limpam-se, não é? Porque sempre está olhando no espelho. Mas se não tem um espelho, como é que você vai saber? Mesmo sabendo que está errado, precisa consertar, mas não conserta, ele simplesmente esquece. Ouvindo a palavra do Senhor Deus, se você não age, realmente você ficar somente olhando para o espelho e logo esquece. Logo esquece como era. Então a pessoa fala, eu vou viver assim diante do Senhor Deus, vou fazer isso, aquilo. É só naquele tempo da palavra, depois acaba. Depois acaba. Então é por isso que nós todos, nós não somente conhecemos a vontade do Senhor Deus, mas precisamos agir na palavra do Senhor Deus. Nós precisamos cumprir essa vontade do Senhor Deus. Realmente existe o plano do Senhor Deus, a bênção do Senhor Deus prometida para um homem. Então qual é a santa, boa vontade do Senhor Deus? Precisamos saber discernir qual é a santa, boa e agradável vontade do Senhor Deus. Nós precisamos descobrir através da Bíblia. É por isso que em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, também já havia disso. Realmente nos é necessário a perseverança, porque realmente a vida de fé é muito importante, essa perseverança. Porque realmente não importa qual seja a dificuldade que venha, nós precisamos saber suportar, nós precisamos saber cumprir essa vontade do Senhor Deus, nós precisamos necessitar dessa paciência para que depois, assim, quando nós havermos feito a vontade do Senhor Deus, possamos alcançar essa promessa do Senhor Deus. Então, a qualquer momento, quando nós obedecemos à vontade do Senhor Deus, aquele que cumpre a vontade do Senhor Deus, com certeza existe a bênção da promessa do Senhor Deus, que nós temos receber. É por isso que olhamos em Atos, capítulo 10, versículo 22, 23. O Senhor, ele disse que realmente ele se encontrou com Davi e realmente ele disse que era adequado no seu coração. Então o Senhor, ele busca aquele que é adequado diante do Senhor Deus. O Senhor olhou para Davi e disse, nossa, este é o homem. Então o Senhor, ele cumpre a sua santa vontade neste homem. Então é por isso que dessa maneira, se olharmos em Provérbios capítulo 13, realmente já disse que Davi também fez a vontade do Senhor Deus, e assim ele adormeceu diante do Senhor Deus. Então Davi é aquele que buscava o Senhor Deus, executava conforme toda a vontade do Senhor Deus. Então, realmente havia uma pessoa que teve o seu pai que faleceu e ele disse, por favor, escreva numa lápide do meu pai, realmente algo muito bonito, por favor. E aí ele perguntou, o que seu pai fazia? Ele falou, meu pai não fez muita coisa na vida, não. Então ele disse, aquele mestre, ele disse, então venha depois de 3 dias. Depois de 3 dias ele viu a lápide, ele só falou, só morreu. Estou olhando assim, realmente você está fazendo a vontade do Senhor Deus e adormeceu. Realmente, como é tão bonito, como é tão incrível ter isso escrito na sua lápide. Da mesma maneira, nós precisamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, fazendo a vontade do Senhor Deus. É isso que é necessário para nós. Realmente, até no seminário que nós teremos agora,
Eu espero que todos vocês possam continuamente orar. Aqueles que estiverem com o coração decidido, que vocês possam trazê-los para ouvirem a palavra, para os fazer o máximo, para que possam receber a salvação. Então precisam participar todos juntos de coração. Eu peço para que vocês participem, para que muitos espíritos dessa vez possam receber a salvação, para que assim possa se tornar o tempo de glória diante do Senhor Deus. Porque a vontade do Senhor Deus é que muitos espíritos recebam a salvação. Vamos orar? Então, Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo. Nesse tempo restante, nós todos que fomos salvos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus nos conduz para que nós possamos viver diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Nós olhamos para a nossa vida e vemos que em todas as coisas que nós não conseguimos utilizar e viver pelo Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, possa nos permitir um novo coração, que o Senhor permita para que o restante do nosso tempo, restante da nossa vida, possamos viver diante do Senhor Deus. Assim possamos aprender e ser conduzidos pelo Senhor. Senhor, para o seminário que está para acontecer nessa semana, que o Senhor permita para que possa se tornar um tempo de glória e felicidade para agradar e trazer deleite ao Senhor, que nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.